nuevamente en Brasil, porque es como una segunda casa para mí. Yo viví 3 años en el sur cuando hice mestrado y nunca conseguí aprender bien el portugués, mas voy a intentar falar em portunhol, já que a maioria do público é de aqui. Bom, como vocês sabem, esta é uma mesa para falar de cidadania e as circunstâncias locais, com problemas políticos, com a necessidade de pensar nos meios de comunicação como fator de poder, está presente não só em Brasil, sino em todos nossos países, também na Argentina. E justamente vou tentar pensar algumas questões a respeito. Faz poucos dias atrás foi o aniversário do nascimento de Albert Einstein. Vocês devem conhecer, é um físico alemão muito conhecido pela sua teoria da relatividade. E quando acontecem estas coisas, a mídia lembra os personagens, e, entre outras coisas, utiliza frases deste científico para ilustrar, de algum modo, seu pensamento. Eu fiquei animado por uma das frases de Einstein, que vai ser útil para pensar esta apresentação. Einstein dizia: loucura é fazer uma mesma coisa uma e outra vez, esperando obter diferentes resultados. E pensei que era uma frase muito animadora. Se eu me perguntava que tipo de resultados são os que esperamos os acadêmicos, os intelectuais, os que trabalhamos com o conhecimento. No campo da comunicação, desde o início da LAIC, ou seja, pelo menos faz 40 anos atrás, quando se fala de resultados e do trabalho dos acadêmicos, uma das ideias principais é que o trabalho intelectual seja útil para incidir na sociedade, para incidir nas políticas, para incidir no senso comum, para conseguir, de algum modo, que esse trabalho se comparta por uma sociedade e colabore para nos fazermos perguntas, para debatir, para discutir, para colocar ideias. Então, isso é o que se espera. Agora, será que nós fazemos realmente o necessário para que isso ocorra? Essa foi a outra questão, não? Que me perguntei. E para responder, tomei um caso argentino que tem justamente que ver com cidadania, tem que ver com política e com mídia. A Argentina, no ano 2009, e depois de debater bastante tempo e de agir socialmente e politicamente muitos grupos, incluídos muitos acadêmicos, tive uma lei que se chamou de Serviços de Comunicação Audiovisual. Uma lei muito esperada, uma lei que não tinha a ver com regular conteúdos, uma lei que não avançava sobre a sociedade digital e sobre as novas tecnologias,
mas una ley que era necesaria porque toda a política comunicacional do país na realidade estava sendo conduzida por uma série de normativas que eram dos anos 80 e da ditadura militar que a Argentina teve entre os 76 e 83. Então era necessário modificar essa normativa e esta lei de algum modo resolvia esta questão y aparecía como una cosa interesante porque colocaba sobre la mesa dos cosas muy discutidas. Una tiene a ver con cómo distribuir las frecuencias y las licencias de las empresas comunicacionales. A lei falaba de tres actores principales: o Estado, o sector empresarial o sector lucrativo y un tercer sector no lucrativo, más vinculado a o que podrían ser los sindicatos, movimientos sociales, ONGs, de modo que cada uno de esos sectores tenía un tercio de las frecuencias que podrían ser distribuidas y un tercio de las licencias que podrían ser habilitadas pelo Estado. A outra coisa interessante que tinha a lei é que regulava a quantidade de filiais que poderia ter um grupo econômico. Ou seja, quantas sinais de canal ou de rádio poderia ter. Essa lei foi votada pelo Congresso. Una vez que esa ley estaba habilitada para hacer a nueva normativa, muchos grupos económicos fueron a justicia para tratar de conservar algunos de los privilegios que tenían. Y al final do ano 2015, quando tive uma mudança de governo, o novo governo modificou essa lei. Um dos argumentos é que o país necessitava, na realidade, uma lei que articule a mídia tradicional com as possibilidades das novas tecnologias, dos medios digitais, etc., etc. Isso serviu de argumento para modificar a lei. Criou uma comissão para discutir uma nova lei que ainda está trabalhando. E, claro, para esse setor que tinha lutado muito pela lei anterior, que parecia bastante más progresista, esto fue una especie de voltar para atrás, de regredir. Dentro de la comunidad académica hubo una buena participación de gente preocupada por esto. Y no ano pasado se hicieron varios encontros y un en especial que gostaria comentar para vocês, que foi o Foro sobre Democracia, Comunicações e Convergência, um foro que reuniu acadêmicos de diversas universidades. Tem um documento que, se vocês gostariam de ter, eu posso
posso enviar, simplesmente vocês me dão um correio eletrônico e eu envio o documento. É um documento de 70 páginas que registra as diversas participações. Ou seja, o encontro durou 2 dias, tive 20 pessoas que foram os expositores principais do encontro e finalizado o encontro se produz este documento do foro e eu quis analisar um pouco esse documento porque me parece que fala das coisas que repetimos, mas com a loucura de pensar que vão a ter resultados diferentes, como pensava Einstein, mas que neste caso confirmam algumas questões que eu acho que a comunidade acadêmica tem que problematizar. Nesse sentido, não é minha ideia dizer que os colegas reunidos erraram nos análises, desconsideraram questões. Não vou me colocar fora, vou me colocar dentro e vou dizer: nós, os acadêmicos, temos alguns problemas. Repetimos algumas práticas que não necessariamente nos vão a levar a resultados distintos. Quais são essas práticas? A primeira delas é que estamos muito seduzidos a adjetivar antes que enumerar, a utilizar calificativos antes que usar substantivos. Em que sentido? Nessas 70 páginas eu não achei dados. Então, se eu diria que fico preocupado porque tem concentração da mídia, porque o setor comunitário não tem a participação necessária, que tem vozes que não se escutam, que eu preciso uma lei que abra a comunicação para esses setores. Uma pergunta muito inocente seria: e qual é o espectro? Qual é o panorama? Você me poderia dizer? Você que defende esse 33 e 33 e 33, você me poderia dizer, depois de 6 anos de lei, como está esse panorama? Mudou? A lei fez alguma coisa? Não fiz? Na realidade, quando iniciou a lei, mudou uma proporção anterior que tinha problemas. Nas 70 páginas, não encontrei um só dado. Então, não estamos trabalhando com dados. É necessariamente ruim não trabalhar com dados? Não sei. Só sei que trabalhar só com argumentos de modelos não alcança para discutir politicamente. Não alcança. Na hora de que um governo tira por fora algum avanço, se não tem a possibilidade de você discutir isso com elementos da realidade, você fica fraco. É só argumento contra argumento. E nós que trabalhamos em ciência, não deveríamos ter alguns elementos que consigam ir além? Então, esse é um primeiro problema que eu acho que como academia, temos que analisar. O segundo elemento é que acho que temos práticas muito acostumadas a discriminar antes de reconhecer. Ou seja, separamos branco de pretos, pares de impares, mas sem reconhecer antes qual é a presença desses brancos e pretos, desses pares e impares.
TikTok acontece a mesma coisa. Se eu coloco que as populações indígenas não têm a possibilidade de se expressar, tenho dados. Reconheço qual é, na realidade, esse modo de estar presente dessas vozes? Ou é só que estou pensando que seria bom que eles falassem? Nesse documento, por exemplo, várias das exposições estavam preocupadas pela representatividade dos atores. Ou seja, como dizia, o novo governo modifica a lei, convida aos distintos setores a discutir e nós, os acadêmicos, estamos preocupados se eles são ou não representativos. Agora, se eu discrimino, mas não reconheço, quando falo de representatividade de que setor? Conheço os setores? Tenho possibilidade realmente de descrever esses setores com algum grau de certeza? Ou é que só estou pensando neles em termos abstratos? A terceira prática que eu acho que temos que analisar é que nós estamos muito seduzidos a desenhar destinos atraídos por modelos e não tanto pelas trajetórias dos setores, dos grupos que conformam nossa realidade. Eu me poderia perguntar de novo, mas tem algum problema trabalhar só com modelos? Não. Não é que tenha algum problema. O problema está até que ponto esse modelo tem a ver com a própria realidade. E vou citar partes dos documentos. Uma das colegas de minha província, que faz pesquisas em termos de cidadania, justamente, e de direitos de comunicação, apresenta dados da sua pesquisa e diz que eles estão preocupados, os pesquisadores estão preocupados, porque as pessoas se constituem, se configuram como públicos e não como cidadãos. Ou seja, as pesquisas dizem que a gente se vincula com os meios de comunicação como público, ou seja, escolhendo programas, escolhendo canais, comunicadores, mas não voltando-se cidadãos, ou seja, não fazendo alguma outra coisa depois de ser público. Agora, o problema é da gente ou o problema é da nossa cabeça que crê que o público tem que ser um super-herói? Em que circunstâncias nós mesmos, como público, somos cidadãos nesse sentido de agir para construir destino? Não será que estamos carregando essa figura de ser membro de um público, de um tipo de sujeito que está só na ficção, só na nossa cabeça? Se a gente repassa a nossa própria história como público, quando somos super-heróis cidadãos? Então, creio que temos que repassar os modelos, porque muitas vezes a nossa ansiedade por construir utopias, diria Wallenstein, não nos faz ser muito realistas. E Wallenstein justamente utiliza um nome que ele propõe, que é utopística. Ele diz: a utopia finalmente
e lamentavelmente gera muitas frustrações, porque a gente não consegue e está longe, longe. E ele diz, não será que temos que ser um pouco mais realistas? E por isso propõe esse tema da utopista. Para finalizar, então, eu acho que como acadêmicos temos que seguir e afiançar a ideia de que nosso papel tem que ser um papel ativo para incidir socialmente. Mas penso que temos que romper com a ingenuidade de pensar que vamos a incidir só com ideias. Precisamos trabalhar com dados da realidade. Temos que ser, nisso, um científico clássico. Por quê? Porque as ideias se derruban en los parlamentos o en pequeños grupos que dicen este gobierno sí, este gobierno no. Y cuando eso acontece, si no tenemos dados, ficamos en una debilidad total. Pero menos los dados nos dan una posibilidad. La posibilidad de decir que como académicos hemos estudiado con alguna más profundidad una cosa y es detrás de ese convencimiento que van nuestras ideas. Obrigado por escutar. Muito obrigado, professor Gustavo. De imediato, então, eu já passo a palavra para o Dr. Gabriel Capu. Muito obrigado pelo convite. Estou feliz de estar aqui na FIC, porque nós criamos uma FIC no Uruguai há poucos anos, em 2013. Não sabíamos da existência dessa FIC, mas estou feliz de que tenha outra FIC. Né? Você tem biblioteconomia também aqui? Sim. É igual, é o mesmo esquema, é bem parecido. É uma história interessante, a nossa é muito jovem nesse sentido, mas tem muitos anos de processo prévio. Estou feliz também de falar depois de Gustavo, porque vamos a discutir um pouco. Eu sou um velho utopista, então é interessante esse debate. Eu vou tentar em 20 minutos, sei que é impossível, mas vou tentar fazer uma cartografia de comunicação cidadania na América Latina e relacionar isso com as principais correntes teóricas que têm atravessado Latinoamérica na comunicação. Não sei se você sabe, eu já fiz uma cartografia mais geral das teorias da comunicação na América Latina. Eu acho que tem 4 correntes principais. Uma corrente funcionalista, que tem muito dos estudos norte-americanos, que tem muita presença na América Latina. Não, é difícil para nós reconhecer bem essa presença na academia, mas está muito presente. Tem uma corrente crítica, que você conhece bem, que vem de Frankfurt e tudo isso, que tem muita história na América Latina. Tem uma corrente crítica da crítica, que foram os culturalistas, Jesus Martín Barbeiro, tudo isso. E tem uma corrente alternativista, bem utopista, né? Que não é acadêmica na origem, mas hoje está na academia também. É uma corrente vinculada com várias dessas, porque é crítica, mas sua crítica é muito prática. É muito prática e muito imediata. Não fala somente de pensar as alternativas de futuro, a crítica da sociedade capitalista e a alternativa de outra sociedade, outra comunicação. Ele concorda com essa ideia, mas pensa que deve construir agora alternativas, não só para o futuro, mas alternativas imediatas. Acho que, para pensar a cartografia de comunicação cidadania América Latina, esta corrente é importante. Insisto, não surgiu na academia, mas tem uma presença acadêmica hoje. Para essa corrente, que eu chamo genericamente alternativista,
nos anos 70, 80, o nome mais conhecido era ou comunicação alternativa, justamente, ou comunicação popular. O calificativo popular é um terreno de polêmica bem interessante. O que é popular tem que ver com quais sujeitos. É um sujeito fantasioso, o povo, é um sujeito real, quem é parte desse sujeito. Não vou recuperar toda essa discussão que é bem interessante. Mas eu acho bem interessante, sim, para esta mesa aqui, que nos anos 90 o adjetivo popular ficou do lado, era nos anos do neoliberalismo, quase que falar de popular era ruim, não podia falar disso, e cidadania apareceu no cenário. Acho que é interessante. Comunicação cidadã como alternativa para falar de comunicação popular. Acho que essa questão é bem ambígua, porque, por um lado, pode ser um abandono de certa tradição alternativa para se acomodar na situação neoliberal dos 90, pode ser isso, e tem componentes disso, talvez. Mas também pode ser um reconhecimento, volver a conhecer, a dar conta de algo importante. E aqui tem tradições diferentes que se articulam nesse momento da história da comunicação. Tem, por um lado, a tradição da comunicação alternativa popular que vinha dos movimentos sociais, suas necessidades de reconhecimento, suas necessidades de comunicação ao interior dos movimentos e como conjunto da sociedade, sua necessidade de legitimidade, de legitimação interna e externa. Mas também aparece uma outra figura que não é o movimento, é o cidadão. Acho que isso é bem interessante porque há uma tensão entre o coletivo e o individual que o término cidadão pode tentar de resolver. Bem da tradição liberal, cidadão, bem da Revolução Francesa, bem de toda essa tradição, mas tem uma coisa forte, interessante, para pensar de novo a articulação indivíduo-coletivo. Sim? Não só movimento, mas também cidadão. Acho, Gustavo, que pode ter que ver com como pensar essa pessoa que se sente público. Sim? Claro, desde essa tradição da comunicação alternativa e popular, tem alguns que intentam manter uma visão utopista, então planteiam a necessidade de pensar como, por exemplo, Marita Mata, que também está na Córdoba, a cidadania comunicativa, é o termo dela. No termo dela, é uma figura, é uma noção que tenta articular essas questões. É o cidadão que é público, mas é público crítico, e que também é público, quer ser público ativo, com capacidade de falar sua palavra, com interesse em falar sua palavra, com desejo de exercer o direito à comunicação. É um desejo dos pesquisadores, é um desejo da academia, é um desejo dos utopistas alternativistas, sim, é um desejo. Mas é um desejo que talvez também está vivo nos movimentos e vivo nos indivíduos. É uma possibilidade viva. Isso é parte, me parece, das discussões que começaram especialmente nos anos 90. Nesses anos também aconteceu uma outra coisa importante, e você já falou disso para o caso argentino, mas eu quero fazer uma referência latino-americana mais geral. Na América Latina temos uma tradição que vem dos movimentos críticos, sobretudo, de transformação global dos sistemas midiáticos. Nos anos 70, 80, desembocaram no informe McBride, na Unesco e tudo isso, não? Vocês conhecem bem.
o novo ordem mundial de informação e de comunicação, a possibilidade de que novas vozes, outras vozes, puderam se expressar. Essa tradição é uma tradição de muita frustração também. É curioso pensar que os países latino-americanos